Meus amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui de basquetebol. Como é que tu estás, Ricardo? Estás bem? Epá, estou cheio de saudades tuas, pá. Muito Estavas tempo que não cheio te de saudades via. minhas. A tua viagem aos Estados Unidos deixou-nos aqui completamente órfãos do nosso grande líder. O Ricardo. E queria saber como é que foi esse Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans. Estás a ver? É por isso que eu não te quero contar as coisas. Estou a brincar. Bem, o que o Ricardo está a fazer alusão, e eu, deixa-me só, antes disso, dizer, muitas pessoas mandaram mensagem, perguntar exatamente o que o Ricardo perguntou, e eu não respondi a ninguém, mas há uma razão, não é indiferença para com vocês. É que, contrariamente ao que o Ricardo fez aqui menção, eu acabei por não ir. Não ir aos Estados Unidos. Portanto, também não fui aos Estados Unidos e não fui ao jogo. Não fui aos Estados Unidos. E porquê? Porque, e isto é o primeira mão, Ricardo, vou anunciar em primeira mão. Vais anunciar em primeira mão? É verdade. Eu não estava à espera que anunciasses, na verdade. Vou anunciar porque muitas pessoas mandaram-me mensagem a perguntar pelo jogo e eu não respondi a ninguém e vou explicar porquê. Porque uns dias antes da viagem, aliás, no dia antes da viagem, tivemos aí eu e a minha namorada tivemos aí uma situação e foi aconselhado a não viajar, uma situação médica, foi aconselhado a não fazer a viagem porque ela está grávida e, portanto, nós já sabíamos, que ela estava, íamos fazer a viagem na mesma, mas fomos aconselhados a não fazer por questões de saúde e então ficámos. Perdemos o dinheiro da viagem, conseguimos reaver alguns outros, mas acabámos por ter uma boa notícia e, portanto, inspirado pelo Chico, o podcast vai ter mais um... Não podes ver mais nada. Um bebê. Não podes ver nada. Ficaste cheio de ciúmes do Chico ter sido papá e quiseste seguir-lhe o exemplo. Muitos parabéns. Obrigado. Acho que é isto que eu tenho que dizer, se bem que não sei se perpetuares a espécie Gonçalves. Estou a brincar. Muitos parabéns, muitos parabéns. Se é um bom cenário, não é? Estou desejoso. O mundo treme. Estou desejoso de te ver com um bebê ao colo. Com uma menina. É uma menina. E aliás, eu até preciso da tua opinião e da opinião dos nossos ouvintes. Eu queria chamar a criança Alice. Ou seja, o primeiro nome era só o A. Fica sempre em primeiro nas listas da escola. Fica sempre em primeiro. E disseram que eu era parvo. E não sou a ganhar esta luta, mas com o vosso apoio eu acho que a Alice... Já viste o que era? Com 3 As. Alice. Alice. Boa, também era boa. Eu estive a investigar e é permitido em Portugal o primeiro nome ter só uma letra. Ah, é? Pode ser só A? Eu fui logo investigar. Pode ser só A. Os mais se... comuns é o A e o O. Ah, é? É verdade. Estás a brincar? Eu fui pelo menos mais segundo. Comuns? Quer dizer que há várias pessoas que tiveram essa ideia? Sim. Ok. Alice, não sei se te aconselho. É Alice? Já está escolhido? É Alice, já está escolhido, é verdade. Ok. Então não te vou dizer. O que é que ias dizer? Não te vou dizer. Não? Para dizes-me em privado? Depois digo-te em privado. Ok. Já estão a perceber para onde é que isto vai caminhar, não é? E pronto. E foi por isso é que eu não respondi a ninguém e agora já sabem porquê. Bem, Ricardão. Uma semana e meia sem termos a fundo, 2 semanas sem conversarmos. Tivemos aí uma série de novidades. Já vamos olhar aí para uma série de coisas que estão a acontecer, mas acho que era importante olharmos, porque nós estamos a gravar isto na segunda à noite, ou final da tarde, na terça-feira é a final da NBA Cup. Mais do que fazer a divisão do jogo, eu queria olhar para as duas equipas que lá chegaram, porque são duas equipas que chegam aqui em momentos muito interessantes. No lado dos San Antonio Spurs, eliminaram os Oklahoma City Thunder, que parecia uma missão absolutamente herculeana e impossível eliminar uma equipa que estava na altura com 24 vitórias e uma derrota. Tiveram o regresso de Victor Wembanyama e portanto vamos olhar para essa situação e também olhar para os Knicks, porque os Knicks também estão aqui num trajeto ascendente. Ricardo, acho que eles até já estão em segundo lugar da conferência, se não estou em erro, e encontram-se duas equipas que estão em excelentes momentos e que podem usar esta eventual conquista, ou mesmo que não, no caso dos Spurs, que não conquistem a NBA Cup, o facto de terem eliminado os Thunder pode servir aqui de trampolim, no caso dos Knicks, para confirmar que realmente são, como nós prevíamos no início da época, um dos 2 grandes candidatos a vencer o Oeste. Do lado dos Spurs, catapultarem-nos, se calhar, daquela tier 3 de candidatos,
para, se calhar, o topo do Tier 2, partindo do princípio que o Tier 1 estaria com os Oklahoma City Thunder e ali no 2 estaria, isto no Oeste, os Nuggets e os Rockets. Se calhar os Spurs, acho que já o fizeram com a vitória contra os Thunder, mas podem usar ainda mais para se colocarem e dizer, não, nós estamos aqui neste Tier 2 e somos umas reais ameaças aos eventuais favoritos Oklahoma City Thunder. Queres começar por onde? Queres começar pelos Spurs, então? Podemos começar com os Spurs. Vamos com os Spurs. Foi uma estrondosa vitória, diria. Acho que quando tens uns Thunder que vinham de 16 triunfos consecutivos, tinham perdido apenas uma vez, claramente numa fase da época em que pareciam absolutamente imparáveis. É verdade que foi o jogo que marcou o regresso do Victor Wembanyama, após ter falhado 12 partidas, com aquele estiramento no gêmeo esquerdo. Vinha com minutos limitados, aliás ele não jogou todo o primeiro período. Foi uma gestão muito interessante do Mitch Johnson, que pela primeira vez suplente, não é? Pela primeira vez suplente, deu-lhe ali 21 minutinhos, stints muito curtos, mas que foram divididos pelos 36 minutos finais, não é? Pelos 3 períodos finais, e acabou por ser uma aposta, parece-me ganha do Mitch Johnson. Agora, a aposta ganha é obviamente a presença do Wembanyama, porque tudo aquilo que ele representa para a equipa, sobretudo em termos defensivos, altera completamente a forma como as equipas jogam contra eles. E os Thunder, que são de facto um rolo compressor e que vivem muito da sua defesa, precisavam de ter um ataque inspirado neste dia para conseguirem ultrapassar os Spurs, e tiveram muitas dificuldades. 41% de campo, 24% de 3 pontos, a não atacarem a zona pintada, que é uma coisa que eles gostam de fazer. Portanto, o impacto do Wembanyama fez-se sentir aí, na forma como os Thunder mudaram um bocadinho o seu registro habitual, e portanto, não fazendo tantas penetrações, não indo tanto até ao fim, precisavam da meia distância e do triplo para ganhar, e isso não caiu e eles acabaram por perder. Só uma nota muito interessante: foi a primeira vez esta temporada, e única, que os Thunder jogaram com o seu 5 habitual, o seu 5 mais forte, porque começaram a época sem Jalen Williams e entretanto tinham perdido o Hartenstein. Portanto, foi a primeira vez e deu em derrota. Sim, e eu por acaso até acho que mais do que, obviamente, ter Victor Wembanyama no campo altera logo a geometria da forma como tu atacas, e até como tu defendes, mas especialmente do lado do ataque dos Thunder. Mas eu acho que é verdade que o lançamento de 3 pontos não caiu. Estamos a falar aqui de 9 em 37, o que mostra bem isso. Mas eu até fico mais com a ideia de que foi a agressividade do tridente de bases dos Spurs, o Castle, o De'Aaron Fox e o Dylan Harper. E o Dylan Harper, especialmente o Dylan Harper, que fez um jogo muito interessante, que dificultavam muitas penetrações, que depois eram ainda por cima mais dificultadas com a presença do Victor Wembanyama. E nós depois teremos tempo a falar disto em relação ao Thunder. Acho que esta vitória, já não sei onde é que eu ouvi isto, mas e concordo e vou aqui difundir, que acho que esta vitória deu uma nova cor à fase regular da NBA, porque parecia quase impossível, e o que é certo é que num palco grande, num palco onde eu diria que terá sido um dos jogos com maior audiência da temporada, porque pelo regresso do Wemby, por ser os Thunder que estavam aqui neste trajeto, por ser a meia-final, por ser em Las Vegas, acho que dá aqui uma cor de num palco alto, num palco grande, com muita gente a ver, houve uma equipa que, porque eu não acho que os Thunder tenham tido uma noite de desinspiração total. Acho que os Thunder tentaram fazer o seu jogo, o lançamento não caiu se calhar com a preponderância que eles imaginavam, mas acho que não foram os Thunder que perdem o jogo, foram os Spurs que ganham o jogo por cima dos Thunder. Mostraram que é possível, e mostraram que é possível com o Victor Wembanyama a jogar apenas 20 e poucos minutos. Portanto, dá aqui uma nova cor de não, eles não são imbatíveis. Em relação aos Spurs, Ricardo, o regresso do Wembanyama é muito interessante, porque vem depois de um período onde eles estiveram muito bem sem Victor Wembanyama. Eles perdem apenas 2 jogos em 11. São 11, não é? Que eles jogam sem o Wembanyama. Eu acho que é 8-3. Eu tenho aqui. Acho que o jogo foi 8-3, ou 8-3 ou 9-2, sim. Qualquer coisa assim. Isto é o Wembanyama? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto foi 9-3.
Pois, eu quando fiz a aposta no início da época do Mitch Johnson para treinador do ano, era contando com o Wembanyama estar sempre presente e com aquilo que ele depois obviamente impacta dentro do campo. Não esperava sinceramente que os Spurs aguentassem tão bem na Conferência Oeste sem o fenómeno francês e portanto são mais alguns motivos para acreditar que o Mitch Johnson tem uma palavra a dizer nessa corrida para treinador do ano. Estiveram de facto muito bem. Parece-me, lembro-me de se falar de forma muito superficial, que se calhar eles tinham demasiados bases, jogadores que andavam a pisar as mesmas zonas, De'Aaron Fox, Stephen Castle, o Dylan Harper, o próprio Devin Vassell, que passa um bocadinho pode jogar um bocadinho como ball handler, vários jogadores dentro das mesmas áreas, no backcourt, mas a verdade é que Vassell 23, Castle 22, Fox 22, Dylan Harper importantíssimo, e estão a provar que conseguem todos coabitar dentro deste sistema do Mitch Johnson e dos Spurs, e eu acho que isso é uma grande vitória também do treinador da equipa de San António. Em relação àquilo que tu dizias, quero só sublinhar... Deixa-me só dizer isto, porque eu acho que eles conseguem sobreviver muito porque o Stephen Castle e o Dylan Harper, apesar de serem dois bases, são dois bases que defendem como extremos. Pois. Defendem acima da sua posição e com uma wingspan muito interessante que lhes permite, ou seja... Mas o encaixe defensivo até se calhar é mais fácil de fazer quando eles têm essa versatilidade. Para mim, exatamente, muito mais fácil. O que para mim é mais estranho, ou pelo menos mais... que merece o sublinhado especial, é a forma como eles têm sabido coabitar em termos ofensivos. Okay. Tantos jogadores que se calhar precisam ter a bola na mão, o De'Aaron Fox precisa ter a bola na mão para ser efetivo, o Castle está muito habituado a ter bola neste Spurs e deixa-me já dizer daqui que é provavelmente o melhor, o jovem jogador que eu mais gosto de ver na NBA atualmente é o Stephen Castle. Tivemos esta conversa há uns tempos também partilho, é impressionante o que ele cresceu defensivamente. Deliro com o Stephen Castle. E portanto o Vassell é talvez o jogador que tem caído um bocadinho mais, não vou dizer desiludido, mas que tem se calhar estado um bocadinho aquém do que se poderia esperar dele, mas ainda assim já fez um jogo de 35 pontos, meteu 23 nesta vitória importantíssima, em que esteve muito bem defensivamente, e portanto eu acho que o sistema dos Spurs está de facto a ser o grande vencedor no meio disto tudo. Só uma nota que quero sublinhar de uma coisa que tu disseste no início e que eu concordo absolutamente e queria até analisar um bocadinho contigo, que é, falaste da agressividade dos jogadores do backcourt, a forma como eles impediram penetrações, o facto de terem lá atrás alguém tão diferenciado e que pode apagar os erros que eles possam eventualmente cometer no perímetro, permite-lhes ser hiper agressivos. Nós temos visto esse tipo de conversa em Boston quando o Peyton Pritchard diz que sabe que está lá o Nemias atrás e então pode ser um bocadinho mais agressivo, porque se fizer um erro e for ultrapassado, eventualmente o Nemias pode lá estar para assustar quem consiga achar o pintado. Os Jazz, que tinham maus defensores, viviam bem defensivamente porque eles podiam ser tão agressivos porque depois tinham o Rudy Gobert, prime Rudy Gobert, a cobrir-lhes as costas, e com o Victor Wembanyama isso ainda é mais exponenciado. Claro. Dizíamos durante anos que o Rudy Gobert era garantia de uma eficiência defensiva top 10 ou top 5, não é? Só a presença dele. E não era porque ele abafava todos os lançamentos, não, era porque dava a confiança aos colegas para poderem ser muito mais agressivos, porque ele depois conseguia cobri-los, e isso é verdade, e quando juntas isso, é como o Standard, não é? O Standard tem 2 rim protectors do mais alto nível, portanto, e juntas a isso defensores de perímetro muito bons, dá um defensive rating assustador, não é? Ricardo, deixa-me dar-te aqui alguns dados que eu tirei. Portanto, com o Victor Wembanyama, no início do ano, portanto, desde o início da época até à lesão, ele lesionou-se a 14 de novembro, portanto não joga a partir daí, os tais 12 jogos que nós vimos. Podia-se imaginar que havia uma quebra muito grande do lado defensivo, e claro que houve, não é? É totalmente diferente tu teres Victor Wembanyama ou não teres Victor Wembanyama. Com o Victor Wembanyama, e não está aqui incluído o jogo de sábado, defensive rating 111.5, ok, um bom defensive rating, está ali no top 5, top 6 da NBA. Sem Victor Wembanyama, os Spurs caem aqui significativamente para
117.2, posição 20 da lista. Porém, há aqui uma coisa muito interessante, que é, se calhar, uma das moves mais underrated do verão, que é o Luke Cornet, que não é o Wembanyama, nem nunca o vai ser, mas se calhar segurou aqui as pontas de uma forma em que a equipa se manteve competitiva. Do lado ofensivo, Ricardo, sem Victor Wembanyama, os Spurs tiveram um offensive rating de 120, o que é muito bom, especialmente se contarmos que com Victor Wembanyama o offensive rating deles é 116. Obviamente aqui houve também a junção do De'Aaron Fox, que também só jogou 4 jogos com o Wembanyama e recupera a sua melhor forma sem Victor Wembanyama, e portanto também há melhoramentos no ataque aqui, mas não deixa de ser interessante que mesmo sem o poste francês os Spurs tenham caído defensivamente, o que é perfeitamente natural, mas ofensivamente melhoraram. Tiveram que aprender a jogar sem o Wembanyama, que é de facto uma figura central da equipa, mas é sobretudo alguém que defensivamente ele é um esquema defensivo em si mesmo. Ofensivamente, é claro que eles lhe dão muita bola e ele vai fazendo algumas coisas, mas é possível jogar sem o Wembanyama, ainda por cima tendo tantos ball handlers na equipa, até talvez seja fácil sobreviver a isso, porque há mais bola para toda a gente. São jogadores que podem correr mais, se calhar podem acelerar um bocadinho mais o jogo, que não podiam tanto com o Wembanyama. Não sei se tens os números do pace nesses jogos sem o Wemby, mas acredito que o pace dos Spurs até seja superior ao que vinha sendo antes, porque de facto podem jogar nessa forma diferente. E uma coisa que os Spurs nos têm habituado ao longo das últimas décadas é que eles têm múltiplas formas de jogar consoante as pessoas que têm, a mão de obra que têm disponível. Lembro-me perfeitamente daqueles anos de DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge, em que eles se focavam no mid-range com o 5 inicial, e de repente entrava a segunda unidade com o Patty Mills e com o Bellinelli, e eles só lançavam 3 pontos, correria e lançava debaixo do cesto. Portanto, tinham claramente 2 sistemas diferentes consoante os 5 que estavam em campo, e eu acho que aqui também se nota um bocadinho isso. Sem o Wembanyama jogam de uma forma, com o Wembanyama obviamente as coisas têm que passar mais por ele. Sim, e o Luke Cornet, apesar do Wembanyama ser mais alto, não é? O Luke Cornet é muito mais rim runner do que o próprio Wembanyama. O pick and roll com o Wembanyama é diferente do pick and roll com o Luke Cornet, porque ele vai desfazer para o cesto e vai ser ameaça vertical. O Wembanyama já sabemos que gosta de fazer uns pick and pops, gosta de jogar ali no mid-range. Deixa-me só dar-te aqui um dado interessante, que é, no ano passado, eu acho que nós nem sequer chegámos a ver isto no ano passado. Este ano o Fox começa lesionado, portanto nós tínhamos uma sample size, e continuamos a ter, muito curta, de Fox e Victor Wembanyama juntos. Eles jogaram, isto não tem em conta o jogo de sábado, jogaram apenas 123 minutos. O net rating deles é de 6, ou seja, não é brilhante, mas volto a dizer, estes 4 jogos, estes 123 minutos, vêm numa fase em que o Fox ainda estava a reentrar na temporada. Mas com a junção do Harper, a junção do Castle, nota-se que, Ricardo, é perfeitamente possível o De'Aaron Fox, e até porque o De'Aaron Fox está a fazer uma das épocas mais eficientes da carreira até o momento, é perfeitamente possível, ou seja, as dúvidas que nós tínhamos sobre a junção ou não da dupla, é perfeitamente possível, mesmo que o Fox, a não ser um atirador, a gostar de ir lá para baixo também, o Victor Wembanyama depois acaba por mitigar isso com os seus pops, trazendo o peso pesado cá para fora. Sim, o Fox gosta muito de viver ali na zona da meia distância, gosta muito de parar ali a meio caminho para o cesto, fazer aqueles floaters, aqueles push shots já dentro do pintado, e essa versatilidade que o Wemby tem de poder jogar dentro como jogar fora, permite-lhes ter essas múltiplas opções. Provavelmente com o Fox vamos ter o Wemby a fazer o pop para o perímetro mais vezes. Se calhar se derem a bola ao Stephen Castle ou ao Dylan Harper, eventualmente o Wemby até pode jogar mais dentro, que ele tem apostado muito também no jogo interior este ano, tem aumentado muito os seus toques no post-up. Portanto, a versatilidade é a palavra de ordem hoje em dia no basquetebol, a nível mundial, não apenas na NBA, e o Wemby, apesar de ter 2,50 m,
segundo dizem as más línguas, a verdade é que pode jogar em qualquer posição, porque ele tem corpo de poste, mas tem lançamento num extremo e tem skills de um base, portanto joga onde lhes der mais jeito. E tem outra coisa, Ricardo, queria ouvir a tua opinião sobre isto. Tem a arrogância de um veterano. Tu viste ele a dizer que... Tem a arrogância contra o Standard, ele não gosta do chat nem um bocadinho. Desde lá daquele jogo do Sub-20, não é? Os Estados Unidos-França. Sim, mas tu viste o que ele disse do Jokic? Vi, que ele ainda não acha que o Jokic seja o melhor jogador da NBA. Ele disse que, para quem não ouviu, portanto há uma entrevista. Mas não foi por causa de... Eu acho que aquilo não foi um shade ao Jokic, não é? Eu acho que ele valoriza muito a defesa, porque os jogadores que ele escolheu... diz isso, porque ele diz o Jokic é o melhor jogador ofensivo, mas acho que não é o melhor jogador da NBA. Ele fala do Shea, fala do Giannis Antetokounmpo. O Giannis é provavelmente o jogador que fez o Wembanyama se calhar moldar mais o seu tipo de jogo, porque há ali algumas semelhanças, um extremo com muito skill, com muito ball handling, um extremo grande, não é? Um extremo poste, e portanto o Wemby acho que tenta espelhar um bocadinho o que o Giannis fez no início de carreira, também está a tentar ganhar muita massa muscular, tal como fez o Giannis nos seus primeiros anos de liga, e acho que ele se calhar se tiver que escolher um jogador para eleger como seu ídolo, ou como o jogador que ele tenta olhar e seguir um modelo, talvez seja mesmo o Giannis, e talvez por isso ele diga que o Giannis é o melhor jogador, e o Shea, porque hoje em dia é obviamente um dos melhores jogadores e é o MVP atual. Mas ele diz, mas quando eu voltar sou eu que vou ser o melhor jogador da NBA. E depois também teve aquela tirada do ethical basketball. Sim. Por causa das críticas de que os Standards jogam unethical basketball. É verdade. Ele é língua afiada, pá, língua gosto. Língua afiada. Para quem nunca jogou um jogo de playoff, ele está... E atenção, é um puto de 21 anos e que tem este tipo de arroganciazinha. Nós gostamos de rivalidades e, portanto, se isto puder ser a rivalidade da próxima década, já temos uma década garantida de muitas narrativas para falarmos aqui no Final 3. É mesmo. Chet contra Victor Wembanyama. E tendo em conta as construções dos plantéis, pode muito bem ser a rivalidade dos próximos anos, especialmente quando os... Nuggets, vamos ver como é que o Jokic vai envelhecer. Eu acho que ele vai envelhecer bastante bem, mas à medida que, por exemplo, o Kevin Durant se for indo embora e LeBron e não sei o quê, vão emergir estes. Olha, eles vão enfrentar os Knicks, que é uma equipa que entrou na época com um bocadinho de desconfiança. A entrada do Mike Brown, não é bem mudança de sistema, mas um sistema mais de bola partilhada, mas houve uma mudança no 5 inicial com a inclusão do Mitchell Robinson. Entretanto, também por causa da lesão do OG Anunoby e porque as coisas também não estavam a funcionar particularmente bem, foi reinserido o Josh Hart no 5 inicial. E desde que isso aconteceu, Ricardo, 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota, são, nesse período, o terceiro melhor ataque da liga. E realmente tem aqui uma explosão muito grande. Entretanto, eles já voltaram, já com o regresso do Anunoby, eles já estabilizaram no 5 do ano passado, e estão aqui num trajeto de 5 ou 6 vitórias seguidas, já estão aqui 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Ricardo, era um bocadinho aquela... Vemos algumas mudanças, vemos que, por exemplo, eles estavam a dizer isto na transmissão do jogo contra os Magic, que apesar do Jalen Brunson ter mais toques na bola, tem menos tempo a bola na mão, o que no final... tudo somado, dá menos 4 ou 5 minutos ele com a bola na mão. Ele durante algum tempo, especialmente com o Tom Thibodeau, era o jogador que mais tempo tinha a bola na mão, era o jogador que mais dribles fazia e toda a gente ficava ali à espera de ver o que é que ele fazia e depois ele atacava o cesto, ou o kick-out, ou o lançamento do canto. Agora não, agora vemos mais iniciadores e o que é certo é que estes Knicks estão aqui num trajeto ascendente que já os colocou no sítio onde nós achávamos que eles iam estar. Sim. Eu tenho alguns dados, precisamente dados concretos sobre isso que acabaste de dizer. Por exemplo, nota-se de facto mais movimento e o Brunson mais vezes sem bola no início do ataque dos Knicks. Quando eles chegam ao meio campo ofensivo, há mais vezes em que o Jalen Brunson não tem bola do que em anos anteriores, precisamente para não estar a sofrer o wear and tear, ter um defesa constantemente a pressioná-lo desde que traz a bola do meio campo para a frente. Outros jogadores podem trazer a bola do meio campo para a frente. Agora, números concretos. Por exemplo, tentativas de catch and shoot do Jalen Brunson.
Brunson. No ano passado, 1,9 por jogo, nem chegava a 2 por jogo. Este ano, É 3,2. Portanto, está a subir. Foi um aumento de quase mais 50%. O tempo com bola desceu por cada vez que ele toca na bola. Portanto, o ano passado eram 6 segundos, este ano são 5 segundos. Portanto, é menos 1 segundo que ele tem a bola na mão. O número de dribles de cada vez que ele tem a bola também diminuiu. No ano passado eram mais de 6 dribles por jogo, este ano por cada toque. Este ano são 4 dribles por cada toque. Portanto, aos poucos estão a ir ao encontro da ideia do Mike Brown, que é retirar um bocadinho da pressão no Jalen Brunson, sem lhe retirar o protagonismo. E viu-se o que é que ele fez nesta meia-final da NBA Cup, 40 pontos e gritos de MVP a sair do jogo. E, portanto, toda a gente toca um bocadinho mais na bola, toda a gente se sente um bocadinho mais envolvida, mas com as continuidades a bola chega ao Brunson para o Brunson tomar as decisões. E parece-me que é inteligente e é bem pensado por parte da equipa técnica liderada pelo Mike Brown colocar as coisas desta forma. A minha dúvida em relação aos Knicks será sempre a mesma, que é a defesa de bloqueio direto Brunson-Towns, mas isso já falámos muitas vezes aqui no ano passado e cheira-me que vamos ter que falar mais este ano. Sim, mas há uma coisa que eu tenho notado, Ricardo, que é eles estão a viver mais e melhor com o Towns a trocar, porque o Towns em drop é um brinde para as defesas, não é? Sim, eles chegam ali... Quanto mais joga Mitchell Robinson, mais o Towns tem que jogar em jogadores de perímetro, tem que defender em jogadores de perímetro. E eu também, acho que eles vão ter que viver com troca e ajudas e retrocas, porque se eles continuarem a defender em drop com o Karl Anthony Towns, é um passeio para as defesas, porque o Brunson tem muita dificuldade em saltar por cima dos bloqueios, e depois ou tens um lançamento sem contestação de mid-range, ou de 3 pontos, ou tens um ataque ao cesto, uma driving lane completa, e depois alguém tem que vir ajudar, há um kick-out, há um lançamento sem marcação. O Towns de vez em quando mostra alguma capacidade até para fazer o hard show, para se mostrar até de forma agressiva no bloqueio e depois voltar para trás. Conseguem fazer, sobretudo quando há Mitchell Robinson, eles conseguem fazer coisas desse género, mas de facto é um problema que eles têm que resolver. Mas de resto a identidade continua com muitas coisas do ano passado. O pace continua no bottom 5 da NBA, é uma das 5 equipas mais lentas da liga, ou com menos posses de bola da liga. O número de passes e o número de secondary assists também não dispararam. O que há é de facto isso, um bocadinho mais de circulação antes de entrar na ação que vai decidir o ataque, e portanto isso obriga os jogadores a mexer um bocadinho mais. Parece-me que também há um bocadinho mais de noção de onde é que o OG Anunoby e o Mikal Bridges devem lançar. Nota-se um grande enfoque do Mikal Bridges a lançar no canto do lado direito e do OG Anunoby no canto do lado esquerdo do ataque. São particularmente eficazes cada um no seu canto e portanto até encaixam muito bem aí. O Mitchell Robinson, quando está disponível, tem imenso impacto na tabela ofensiva, é um dos melhores ressaltadores ofensivos da NBA e por norma, com as equipas a ajudarem muito no ressalto defensivo, ele consegue fazer o kick-out que se transforma logo em triplos abertos para a equipa. E de facto a equipa está nos últimos 10 jogos a mostrar ideias que eu acho que era aquilo que o Mike Brown queria implementar. No caso do Brunson, arrebentou neste jogo das meias finais, 40 pontos, primeiro jogo de 40 Sim. pontos desta temporada. Eu vi qualquer coisa de que ele está com... Portanto, acho que este já foi o 4º jogo entre os Magic e os Knicks, ou o 4 ou o terceiro, e ele marcou sempre mais de 30 pontos. Está 2-2. Igualaram a série da temporada. Portanto, não há e ele marcou sempre mais de 30 pontos. O que, portanto, há ali qualquer coisa na defesa dos... não sei, acho que ele deve gostar do Jalen Suggs. O Jalen Suggs estava muito limitado. Está com dores numa anca e... Não, já saiu. Ele já saiu que ele sofreu uma... hip contusion. Pois. Uma contusão na anca. Ele estava realmente limitado e pronto, sem timetable para regresso. Foi um jogo atípico, porque já não tivemos Franz Wagner e, portanto, sem Franz Wagner. E o Suggs estava a jogar muito bem ofensivamente. E o Suggs limitado defensivamente, obviamente isto não ajuda certamente. Fizeram ali uma run 18-4 no terceiro quarto, mas não foi suficiente. Sim. Muito bem, essa final é hoje, terça-feira. O calendário, Ricardo, não tenho gostado nada. Portanto, eles aglomeraram o calendário de tal forma na fase inicial que agora, nestas 2 semanas, há equipas que jogam 2 jogos, 3 jogos, estão ali muito tempo paradas. Eu escrevi sobre isso no Borracha Laranja. Os Celtics, as últimas 3 semanas de dezembro, têm 8 jogos em 3 semanas, apenas 8 jogos, e em janeiro vão ter 16 jogos em 30 dias.
Os Clippers, eu acho que os Clippers nestas 2 semanas só vão fazer 3 jogos, porque eles só fizeram um jogo na semana passada e esta semana fazem 2, se não estou em erro, ou seja, pronto, é o que é o calendário. Ainda bem para os adeptos dos Clippers que não têm que ver aquilo, não é? Muitas vezes. É verdade. Tu, o que é que achaste daquela situação do Ty Lue ter dito que não puderam treinar porque não tinham jogadores disponíveis? Mas ele não podia revelar quem era. Pois, eu não percebi o que é que estava a passar. Será que eles já trocaram toda a gente? Não sei, foi estranhíssimo, mas não sei se houve ali reuniões de jogadores, o que é que se passou, alguma coisa não está bem, não cheira bem ali em Los Angeles. Olha, hoje é dia 16. 15, hoje é dia 15. Não, hoje é 15, mas 16, as pessoas vão ouvir 16, a 16. Okay, portanto, tu estragas a magia. Desculpa, tu é que disseste no início que estávamos a gravar segunda-feira à noite. Está bem, mas entretanto depois embalei. Hoje é dia 16 para toda a gente. Ou seja, já entramos no 95% da liga já é elegível para ser trocado. E há uma coisa que é importante, e por isso é que está toda a gente a acreditar que, se calhar à hora que estão a ouvir isto, já houve alguma troca. Porque os jogadores que forem trocados até ao final de 16, portanto até ao final do dia de hoje, podem ser depois retrocados em pacote no trade deadline. Portanto, por isso é que, por exemplo, no ano passado houve aquela troca do Dennis Schroeder, que foi para Golden State e depois foi enviado aí na troca de Jimmy Butler, né? Se não estou em erro, para Detroit. Foi agora assim, já não me lembro certo como é que foi. Mas, ou seja, por isso é que as pessoas estão a achar que provavelmente vamos ter alguma ação entre 15 e 16, mas o que é certo é que já está praticamente toda a liga. Quem é que não está elegível para troca? E estou aqui a colocar de parte os jogadores que têm trade veto, seja por terem no trade clause, como é o caso do LeBron, ou por estarem em contratos que lhes permitem vetar trocas por causa dos bird rights. Quem é que não está? Os jogadores que renovaram contratos ou assinaram novos contratos e que ficaram a ganhar 20% mais do que ganhavam no ano passado. Portanto, estamos aqui a falar de jogadores, os nomes mais importantes para esta conversa é Quentin Grimes, Naz Reid, Josh Giddey e o mais importante, Jonathan Kuminga, que só pode ser trocado a partir do dia 15 de janeiro. Todos os outros, todo o resto da liga está disponível para ser trocada a partir de agora. Nós já fizemos um episódio sobre trocas aqui há pouco tempo. É engraçado porque, se bem te lembras, Ricardo, eu até te sugeri. Uma das trocas que eu sugeria era o Herb Jones para os Lakers. Claro, e depois não sei se por causa disso, não sei se o Rob Palinka ouve o nosso podcast e mete no Google Tradutor e depois lembraram-se do Herb Jones, entretanto surgiram os rumores. Mas há aqui muita gente que está no mercado, seja equipas que estão a comprar, seja equipas que estão a vender. Há sim alguma equipa que esteja a prestar assim um bocadinho mais de atenção nesta fase? Há uma em particular, que são os Minnesota Timberwolves, que precisam desesperadamente de um base. Não sei o que é que eles podem fazer com a situação que têm atualmente, mas estou curioso. Vi reportes de que eles poderiam estar interessados no Chris Paul, mas quer dizer, eles têm lá o Mike Conley, vão buscar o Chris Paul. Não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. Mas tenho visto também reportes a dizer que estão interessados no Kobe White, dos Chicago Bulls, que de facto poderia ser um base que acrescentava ali algo muito interessante aos Timberwolves, que têm dado muita bola ao Anthony Edwards, mas eu acho que faz falta ali um base que pegue na bola, que saiba controlar ritmos e que saiba definir um bocadinho o que é que a equipa pode fazer em termos ofensivos. É uma equipa que aos poucos tem perdido algumas das suas figuras da rotação, e que, quer dizer, se não é agora a altura de atacar, quando é que será? É aproveitar agora que tem Anthony Edwards, tem Rudy Gobert, tem Jaden McDaniels a explodir. Quer dizer, esta é a altura para eles apostarem. O problema aqui, entre aspas, aqui é o tipo de negócio que eles podem fazer, porque eles ainda estão a pagar a troca do Rudy Gobert e a troca do Rob Dillingham, a troca que lhes deu, na altura eles acreditaram que o Rob Dillingham poderia ser o sucessor do Mike Conley. Para já tem estado mais vezes fora da rotação do que propriamente a caminho de ser o sucessor. Ele entretanto tem jogado porque o Anthony Edwards também tem estado lesionado. Eles não estão a pagar isto, estão, como tu ias dizer e bem, acima do Texas.
as coisas não são fáceis ali. Portanto, é preciso ter alguma atenção qual é o tipo de jogador. Se eles querem um Kobe White ou se querem vou tirar um nome aqui para o ar, um Tyus Jones. Porque são tipos de negócios bem diferentes. Portanto, vamos ver o que é que eles conseguem. Outra equipa interessante são os Pelicans, sobretudo como vendedores, não é? O que é que eles estão disponíveis de abrir mão, porque desde Zion, Trey Murphy, Herb Jones, José Alvarado, Yves Missi, tem-se ouvido tantos rumores sobre tantos jogadores da equipa que é interessante. Ainda tem o Kevon Looney, também é um contrato expirante. Eu cheguei a defender que os Celtics poderiam ir atrás do Kevon Looney para ser ali o suplente do Nemias, por exemplo. São apenas 8 milhões. Há muitas equipas, mas estou muito interessado em ver o que é que os Wolves vão fazer. Há aqui algumas equipas que eu tenho aqui destacadas, e são aquelas equipas que estão no borderline do Tex. Okay. Porque, ou seja, e porquê? Já vou dizer algumas dessas equipas. Porquê? Porque é aqui que nós vemos se eles querem ser realmente contenders ou se não acreditam que são contenders e preferem abdicar de qualquer coisa. E uma dessas equipas são os Orlando Magic. E eu tirei o nome do Tyus Jones porque ele estava na minha cabeça por causa disto. Porque os Orlando Magic estão 5 milhões acima do Tex. Perderam agora Franz Wagner. Acabámos de saber que perderam uma hip contusion, também não é nada do outro mundo, mas vamos ver o que é que vai acontecer com Jalen Suggs. O que é que os Orlando Magic vão querer fazer? Se estão confortáveis em estar 5 milhões apenas no Tex, se vão olhar para um jogador como o Tyus Jones que não lhes deu aquilo que eles imaginavam e tem estado até um bocadinho fora da rotação. E o Anthony Black está a jogar muito bem. Está a jogar muito, portanto, são esse tipo de equipas. Os Clippers, até quando é que os Clippers, que estão 6 milhões acima do Tex, também não vão olhar e vão dizer que não faz sentido, nós não somos uma equipa para pagar Tex. Vejo, por exemplo, os Toronto Raptors, que estão nem 1 milhão acima do Tex. Portanto, há algumas equipas que podem ser vendedoras mesmo estando a fazer boas épocas. Portanto, vamos ver. Os próprios Phoenix Suns têm aqui algumas coisas que podem ver-se livre para baixar do Tex. E baixar do Tex não é só o poupar, é também o fazer o reset aos anos de Tex. Portanto, é uma poupança muito, muito grande. E depois ver aquelas equipas que são compradoras. Os Atlanta Hawks têm aqui alguma margem. Naturalmente, nós ainda não falámos disto, mas claro que há aqui 3 ou 4 nomes: Zion, Trae Young, LaMelo Ball e Ja Morant, que podem animar aqui, e naturalmente Giannis. Portanto, há aqui algumas equipas que também vão ter de tomar aqui algumas decisões. Os Chicago Bulls começaram tão bem o ano, estão aqui numa queda livre, podem também fazer aqui algumas mexidas. Até podemos olhar para os Chicago Bulls, Ricardo, como vendedores ou até compradores, quem sabe. Sim. Portanto, estou curioso para ver. Concordo contigo que os Timberwolves são uma das equipas mais interessantes por causa de terem uma estrutura que lhes permite, com uma adição de peça, eles são 2 vezes finalistas da Conferência Oeste, não é? Claro. Não podemos esquecer isso. Mas estas equipas... Eu não sei se não tentarem um flyer no Tyus Jones, não será interessante. Disseste esse nome, entretanto fui ver, ele é aspirante, são 7 milhões, não é extraordinário. É um jogador que de facto não é um grande defensor, mas com o Anthony Edwards ao lado e o Rudy Gobert lá atrás, se calhar eles conseguem... E o Jaden McDaniels, conseguem mitigar completamente as deficiências do Tyus Jones. É um jogador que não precisa de muita bola, mas que é tipo Mike Conley, não é? Muito certinho, um assist turnover ratio elevado, enfim, tipo Mike Conley, com as devidas distâncias, que eu sou o presidente do clube de fãs de Mike Conley, mas pode ser um base que encaixa ali para tirar um bocadinho a pressão de ser sempre o Anthony Edwards a começar com bola, porque o Anthony Edwards tinha aqui esses números, ele está no percentil 90 entre os bases, ele considerado base, entre os bases em usage rate, portanto é dos jogadores que mais bola tem na mão, mas é o jogador número 196 no ranking do assist turnover ratio. Portanto, é alguém que não trata completamente bem a bola, e claro, isso tem a ver com o facto de ele não ser um playmaker, não é? Não é um playmaker por natureza. Muito bem, olha, e só para terminarmos, há aqui algum jogador que tu estejas a torcer que seja mesmo trocado? Gostavas mesmo de ver trocado? Ou porque o queres ver noutra equipa, ou porque já não gostas de o ver naquela? Eu acho que sim, eu gostava muito que o Kuminga finalmente tivesse um bocadinho de paz na sua cabeça. Ele saiu da rotação, mas como é que é possível? Saiu da rotação e já está a chorar no fundo do banco, porque de repente o Pat Spencer
oferece mais à equipa do que o Jonathan Kuminga. Portanto, para bem de toda a gente, quero mesmo que o Jonathan Kuminga possa seguir com a sua vida e os Warriors essa também é inevitável, não é? Eu acho que essa é inevitável. A troca do Kuminga parece inevitável. De resto, depois, quer dizer, faz-me confusão, porque sou muito fã dos dois, que o Herb Jones e o Trey Murphy se perpetuem ali naquele cemitério que são os Pelicans. Portanto, gostava de os ver noutras equipas. Não sei se há margem para trocar os dois, se alguém os consegue convencer. Eu acho que, por acaso, é um assunto interessante. Eu acho que o Herb Jones, o Trey Murphy, em qualquer princípio do rebuild que esta equipa tenha, o Trey Murphy tem que fazer parte. Na minha opinião. O Herb Jones... Quer dizer, ele é o melhor jogador da equipa, não é? Sim, é isso. É o melhor jogador da equipa, é o que está mais disponível. O Herb Jones, eu acho que é possível. Agora, para já, as indicações que existem é que eles estão a rejeitar propostas pelo Herb Jones. Mas vamos ver até quando, não é? Vamos ver também o que é que o próprio jogador também, certamente, não vai perder mais um ano. O Herb Jones não é propriamente um miúdo. Vamos ver. Ele é um 3&D, apesar do 3 ser um bocadinho, às vezes foge-lhe, mas pelo menos o D está lá. Eu acho que seria uma peça, o contrato é muito bom, o do Herb Jones. Eu acho que é uma daquelas peças que tem tido alguns problemas com lesões, mas é um contrato excelente. Preferias nos teus Lakers um Herb Jones ou um Keon Ellis? Também se fala para os Lakers. Entre availability... Herb Jones. Não, eu ia para Herb Jones. Porque acho que os Lakers precisam mais de um extremo para poder marcar os extremos adversários, os Anthony Edwards desta vida. E destes dois, quem é que achas que tem maior probabilidade de ser trocado no decorrer desta temporada? Giannis Antetokounmpo ou Anthony Davis? Giannis ou AD? Os Mavericks têm estado a melhorar um bocadinho. Eu acho que o Giannis entre os dois, mas não é uma grande probabilidade. São negócios difíceis de fazer. São muito difíceis de fazer. São muito difíceis. Eu vou dizer uma coisa, eu nem sequer, se o Giannis entrasse no mercado, claro que ia abanar com tudo. Eu acho que o Anthony Davis acarreta um problema tão grande por causa da questão de extensão de contrato. Tu vais pagar na altura dos aprons, tu vais estar confortável a trocar por um jogador que depois vais ter que lhe oferecer um contrato na casa dos 50, 60 milhões quando ele já estiver ou seja, o trajeto de carreira do Anthony Davis só nos diz que ele não vai melhorar, nem vai ter teoricamente, atenção, ele pode ter um final de carreira incrível, mas ele não parece que vai ser um daqueles jogadores que vai ter uns últimos anos de carreira bonitos, porque ele é um jogador que fisicamente, obviamente, estamos todos de acordo. À medida que ele já se tem afastado do cesto, não é? A eficiência vai desaparecer. Não sei, eu acho que o Anthony Davis é um caso muito específico tem que ser uma situação muito, muito peculiar para uma equipa realmente dar a quinta, como se diz, pelo Anthony Davis. Muito bem. Eu ia dizer qualquer coisa. E o nosso Nemias está tranquilo? Há rumores com ele? Não tenho visto nada. Não há rumores com ele. O que há é rumores sobre postes, jogadores grandes que os Celtics poderão estar interessados, e cada vez mais rumores à volta de Ivica Zubac, porque tem um contrato inacreditavelmente baixo para aquilo que surpreendente quando vais ver, não é? 17 milhões o Zubac, acho que é 17 milhões. É incrível como é que ele lhe pagam apenas isso. Portanto, vai ser certamente um dos jogadores mais procurados, se os Clippers estiverem... 18 milhões. 18 milhões, é por aí. Se os Clippers estiverem dispostos a abrir mão, mas há muitos jogadores grandes. Mas sabes que por acaso é um exercício que eventualmente podíamos fazer um destes dias. No início da época, vários foram os as reportagens e as peças que apontavam os Celtics como tendo o 30º frontcourt da NBA, o pior frontcourt da NBA. É claro que não era só por causa do Nemias, que é um jogador que ainda não se tinha provado na NBA, mas também porque era Luka Garza, que andava no mesmo registro, só a jogar garbage time, era Tillman, que está sempre lesionado, e era Boucher, que enfim, saiu pela porta pequena dos Raptors. Portanto, eu percebo a ideia. Hoje em dia, o Nemias, bastante respeitado, é um analytics darling, a imprensa nacional nos Estados Unidos já está toda rendida ao Nemias, não apenas a imprensa local, e a minha questão é, onde é que o Nemias está
entre os postos titulares da NBA. Entre os 30? Sim, Sim. começa a ver gente a Uf. dizer que ele está ali no 15º, está ali, se calhar, à beira de entrar Olha, na metade superior nos rankings dos postos da liga. É porque há uns tempos fiz o exercício de, imagina, os postos que os Celtics podiam ir buscar. Daniel Gafford, Kevon Looney, jogadores assim que eventualmente pudessem estar de saída das equipas onde Que estão. neste momento já não faz sentido, né? Porque vais pagar para ter o Gafford quando tens o Nemias. Mas repara, há um mês, para mim, o Gafford fazia todo o sentido e acho que o Gafford entraria Nós falámos disso, sim. para ser titular. Hoje em dia eu acho que o Gafford se calhar já não tirou lugar ao Nemias, pelo conhecimento que o Nemias tem do sistema, pela forma como ele tem crescido. Portanto, eu acho que hoje em dia já se calhar o Nemias já está. Olha, fica já a promessa. Na próxima terça-feira fazemos isso, Ricardo. Vamos aqui posto a postos titulares e vamos tentar encontrar aqui o sítio do Nemias. Estou a olhar aqui assim muito rapidamente, melhor em Orlando. Vamos fazer isso assim, fica já a promessa. Próxima terça-feira vamos fazer aqui. Não sei se ouviste o Bill Simmons a dizer que é o DeAndre Ayton, ou o Nemias era o poor man DeAndre Ayton. Não, aí o DeAndre Ayton sem PR. O DeAndre Ayton tem uma vantagem em relação ao Nemias, que tem um lançamento muito superior, lançamento totalmente mid-range. Ainda ontem fez um jogo muito, muito bom. Ontem o jogo foi... Sim, mas é um pussy, não é? Ao lado do Nemias é um pussy. É o que é. Aquele cabelo também não ajuda, né? Tu viste eu estive a ver agora, antes do almoço, os Lakers com os Suns. A NBA tem que fazer alguma coisa com estes finais de jogos, pá, porque isto está muito, muito retalhado, faltas e challenge e eles irem visionar, está muito lento. Os Lakers fizeram tudo para perder este jogo e conseguiram ganhar. Marcus Smart, que estupidez. Bem, olha, para fechar, tivemos mais uma lesão de calf strain. Quem foi a segunda? Austin Reeves e Evan Mobley. É engraçado porque sacrilégio que eu vou dizer, eu prefiro a equipa sem o Austin Reeves, porque tem que tirar o Smart, há mais minutos para o Jared Vanderbilt, a equipa defende logo melhor. Mas estás desejoso de o ver pelas costas, já vi. Não, mas acho que os Lakers deviam... Quer dizer, se bem que depois vai ser LeBron, dava... Bem, não interessa. Outros 500, temos tempo para falar sobre isso. Olha, tirámos aqui alguns dados, não é? Sobre a quantidade de lesões semelhantes a esta que temos. Pois, é uma grande preocupação. O nosso querido Tom Haberstroh da Yahoo escreveu um longo artigo sobre isto, em que falou com vários especialistas médicos sobre as duas palavras mais temidas na NBA hoje em dia, que são calf strain, estiramento num gêmeo, e têm sido vários jogadores. Houve 25 jogadores da NBA este ano com calf strain no início da época, nos primeiros 20 jogos. Se adicionarmos o Reeves e o Mobley, são já 27. No ano passado, eu tenho a lista, queres assim muito rápido? No ano passado tinham sido 18. Diz. Giannis, Wembanyama, Austin Reeves, Anthony Davis, Ja Morant, Evan Mobley, Dylan Harper, Isaiah Hartenstein, Kobe White, Herb Jones, Ben Shepherd, Jrue Holiday, Ty Jerome, Bilal Coulibaly e Larry Nance Jr. E sobretudo muitas estrelas, e por isso é que se calhar tem chamado mais a atenção, muitas estrelas aí nessa lista de 20 e tal jogadores, mas o número que mais me impressiona do que foi colocado na tal reportagem do Tom Haberstroh não é o número de jogadores, é o número de jogos perdidos. No ano passado, nos primeiros 20 jogos da NBA, os calf strains limitaram os jogadores em 36 jogos. Este ano, 108, triplicaram o número de jogos perdidos por causa de calf strain. Isto obviamente vem pelo pânico do que é que o calf strain pode derivar, não é? O que é que pode... Claro, há uma ligação direta, há um efeito dominó para a ruptura de tendão de Aquiles, porque foi isso que aconteceu nas finais com o Tyrese Haliburton, e portanto isso já muito presente ainda. Já tinha acontecido com Kevin Durant também, não é? Kevin Durant, o Klay Thompson. Klay Thompson não foi consequência. Não, Klay Thompson foi consequência, não. Foi joelho. Mas, enfim, tivemos vários jogadores com problemas nos últimos anos, e fala-se cada vez mais de como a forma de jogar hoje em dia e a quantidade cada vez maior de quilómetros que os jogadores têm que fazer nos jogos, dentro de cada jogo, está a carregar os corpos
enfim, para uma carga que depois acaba por degenerar nestes estiramentos, neste tipo de lesão, e de facto é uma grande preocupação da Liga. E disseste há pouco, tivemos aqui a NBA Cup, que não aumenta o número de jogos que as equipas jogam na época, apenas os 2 finalistas jogam mais um jogo, mas de resto toda a gente mantém o número de jogos. Mas de repente há 3 semanas em que têm 3 jogos e depois anda um mês em que têm jogo literalmente dia sim dia não, 16 jogos em 31 dias, que é o que os Celtics vão ter no próximo mês, e em março vão ter outra vez 16 jogos em 30 dias. Portanto, é preciso fazer alguma coisa, não sei o quê. Para mim era simples, era reduzir a fase regular, claro. Mas de facto há muitas críticas a surgirem de todo o lado, e a NBA já começa até a utilizar as redes sociais para responder às críticas dos analistas, o que é sinal de que estão a acusar o toque, não é? E depois tu falaste do reduzir a época. Eu já desisti dessa ideia, até diria que eles deviam esticar a fase regular. Sim, mais vale perderem verbas por chocar com calendários de outras modalidades, se quiserem manter os 82 jogos. Ou seja, fazem uma pré-época. Nós já sabemos que os jogadores não ligam à pré-época. Os treinadores não usam pré-época. Aquilo é um casting para as últimas posições do plantel. Exatamente, já ninguém usa. Vamos ver um jogo pré-época, eles jogam um período e depois é os bench warmers. Estiquem, façam um training camp mais curto, menos jogos de preparação, e fazem fase regular maior e mantêm os 82 jogos, que sabemos muito bem que tem tudo a ver com o ordenado dos jogadores, os direitos da televisão. Agora já não se pode encurtar, porque está tudo anexado aos jogos. Mas estiquem a fase regular, em vez de jogarem em portanto, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, em 6 meses e pico, joguem em 7 meses, 8 meses. Faz-me imensa confusão que jogadores que já chegam a ganhar 80 milhões por ano, se ganharem 75 milhões, a vida deles não vai ser boa. Claro. Reduzam o número de jogos. Claro. Sabes qual é que é o problema? O problema é que os jogadores sabem que vão ganhar de acordo com 82 jogos, mas que ninguém lhes vai exigir jogar os 82 jogos. Pois, claro. Percebes? Claro. Ninguém lhes exige. Eles querem o dinheiro no bolso. E os donos também, não é? Porque são menos, e os donos igual. Menos receitas. Se bem que eu não sei se seriam menos receitas, porque não tens o Embi durante 2 semanas. Se calhar vendes menos bilhetes, não é? Vais ver os jogos, tens pavilhões, que muitos deles estão com 2/3 da ocupação, porque de facto ele não vai lá jogar. Pois, é uma equação que já debatemos há muito tempo. O problema é que esta questão das lesões vem agudizar. Eu continuo a dizer isto. Em 2025, quase em 2026, com a ciência desportiva já como está, é impensável haver um back-to-back. Claro. É impensável. A não ser que seja um back-to-back daqueles em que tu tenhas... Home and home. Exatamente. Home and home. É a única possibilidade. Como, por exemplo, os Spurs fizeram com os Warriors, jogaram 2 jogos seguidos. Aí, ok. Pronto. Os Celtics, não há viagem. Os Celtics têm agora 3 semanas com apenas 8 jogos. Mas, nesses 8 jogos, está um back-to-back em que jogam num dia em casa e no outro dia no Canadá, meu. Pois. O que é isto? Não faz sentido. Bem, meus senhores, vamos à vida. Final da NBA Cup. Atenção, como eu disse no início e volto só a referir, nós gravamos isto na segunda-feira, portanto vamos ver, já estamos a gravar no final do dia, vamos ver se vai haver aqui alguma novidade, até a nível de trocas ou a nível de lesões. Tivemos esta do Suggs que caiu mesmo durante o episódio. Teremos tempo para depois falar disso na sexta. Ricardo, vamos embora? Vamos à vida? Vamos embora, e esqueci-me de dizer no início, mas então, agora que vamos todos ser pais, não é? É verdade. Vamos jogar todos na mesma equipa, mas tu és o único que vai ter uma filha. É verdade. Tu tens 2 miúdos. Eu tenho 2 rapazes. Portanto, não te posso pedir conselhos. Portanto, és um inútil para este meu problema. Portanto, protege a miúda. Sim, já TikTok, já banido, não é? Banido o TikTok. Mas pronto. Sim, vamos ver como é que corre. Terei novidades. Vai correr muito bem. Isso significa que vais fazer uma pausa outra vez do podcast a meio da temporada, não é? Vou. Quer dizer, vou. Dos outros é certo que vou.
Dos outros podcasts é certo que vou. Este aqui, ainda por cima, quando está Na previsto maternidade, nascerem... na maternidade, não é? Deixem dizer, vocês sabem que o Afunda tem um carinho especial. Eu tenho um carinho especial. É a minha modalidade. E ainda por cima, o nascimento vai ser final de abril, início de maio, portanto, em plenos playoffs. Vai-me ser complicado, Ricardo, fazer aqui uma pausa longa. Pode haver ali uma semanita ou duas, mas em playoffs terei que arranjar aqui uma horinha para me juntar a ti. Vamos embora. Teremos tempo para depois falar sobre isso. Vamos embora, malta. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.